Vocês vão achar que eu estou inventando essa história, mas ela é 100% real. Era 1926, quando um sertanejo comum conseguiu fazer o impossível. Ele derrotou o exército brasileiro inteiro. Não foi uma briguinha pequena. Foram soldados treinados, armados até os dentes, com equipamento militar de verdade. E esse homem fez eles correrem igual cachorro, com o rabo entre as pernas. O nome dele era Virgulino, mas todo mundo conhecia como Lampião. Em apenas um dia, esse cangaceiro transformou a vida do governo brasileiro num inferno. O que aconteceu foi tão humilhante que até hoje muita gente não acredita nessa história. E eu vou mostrar para vocês que tudo isso aconteceu de verdade. Vocês vão ficar impressionados. Para entender o tamanho dessa humilhação, primeiro vocês precisam saber quem era Lampião. Esse homem não era um ladrão qualquer. Ele era o rei dos cangaceiros. Por mais de 20 anos, isso mesmo, 20 anos, Virgulino comandou o Nordeste inteiro. Ele e seu bando entravam nas cidades como se fossem os donos do lugar. Fazendeiro rico precisava pagar ou morria. Comerciante também. Prefeito, delegado, todo mundo tremia quando ouvia o nome Lampião. O cara vivia no meio da caatinga, sem telefone, sem nada moderno, mas sabia de tudo que rolava nas cidades. Era como se tivesse espiões espalhados por todo canto. Quando menos esperavam, aparecia na porta da cidade com o bando armado. Agora imaginem a situação. O Brasil queria ser visto como um país moderno, civilizado. Mas todo santo dia os jornais do Rio de Janeiro e São Paulo estampavam nas manchetes: Lampião atacou de novo. Cangaceiros dominam o Nordeste. Os jornalistas do Sul ironizavam: como um país sério deixa homens de chapéu de couro mandarem e desmandarem. O presidente Arthur Bernardes devia passar noites sem dormir. A pressão estava insuportável. O Brasil virando piada internacional por causa de um cangaceiro. E foi aí que, em 1926, o presidente Arthur Bernardes bateu o punho na mesa e falou: chega! Ele tomou uma decisão que nunca tinha sido feita antes na história do Brasil: mandar o exército brasileiro atrás de Lampião. Não era mais polícia estadual ou guarda municipal. Era o exército de verdade, soldados profissionais treinados para a guerra. E não foram poucos não, foram 3.000 soldados. Para vocês terem noção, isso era mais gente armada do que a população inteira de muitas cidades do Nordeste naquela época. O comandante escolhido foi o tenente-coronel José Rufino, um cara cascudo, veterano da Primeira Guerra Mundial. Esse homem tinha enfrentado alemães nas trincheiras da Europa. Para ele, lidar com uns cangaceiros do interior seria moleza. Rufino chegou no Nordeste cheio de confiança. Afinal, como que uns matutos com espingardas velhas iam enfrentar o exército brasileiro? Soldados treinados, armas modernas, estratégia militar. Na cabeça dele, seria questão de dias para capturar Lampião. O que esse militar experiente não imaginava é que estava prestes a protagonizar o maior vexame da carreira. Uma humilhação tão grande que mudaria para sempre a forma como o Brasil via o cangaço. A operação militar começou como se fosse um filme de guerra. 3.000 soldados se espalharam por Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Era uma máquina de guerra moderna, mapas detalhados, comunicação por rádio, estratégia europeia aplicada no sertão brasileiro. Os militares tinham certeza que dessa vez dariam fim ao problema. Afinal, era uma caçada científica, eles com tecnologia e número contra uns cangaceiros perdidos no mato. Só que Lampião tinha uma arma secreta que o exército nem sonhava. Toda a região era aliada dele. Cada vaqueiro, cada comerciante, cada morador do sertão era olho e ouvido do rei do cangaço. Enquanto os soldados pensavam que estavam caçando, na verdade eram eles que estavam sendo vigiados. Cada passo das tropas chegava primeiro na orelha de Lampião do que na cabeça dos próprios comandantes militares.
Era como se ele tivesse uma rede de espionagem melhor que a do próprio governo. E foi então que aconteceu algo que mudaria tudo. Em junho daquele ano, perto de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Lampião bolou um plano que entraria para os livros de história militar. Ele pegou seus homens, apenas 80 cangaceiros, e os espalhou pelas serras como se fossem fantasmas. Cada grupo ficou numa posição estratégica, esperando o momento perfeito. Quando a coluna do coronel Rufino apareceu na região, marchando organizada e confiante, aconteceu o impensável. Os cangaceiros atacaram de todos os lados ao mesmo tempo. A Caatinga inteira virou um campo de batalha. O barulho dos tiros ecoou pelos morros como trovão. E aí que começou o maior vexame militar da história brasileira. Imaginem a cena, 3.000 soldados treinados com armas modernas, de repente sendo atacados por todos os lados, por homens que eles nem conseguiam ver direito. O pânico foi total. A maioria daqueles soldados nunca tinha visto guerra de verdade. Eles sabiam marchar bonito, fazer continência, mas quando os tiros começaram a vir de dentro da Caatinga, a coisa desandou completamente. Em menos de 2 horas, o orgulhoso exército brasileiro estava correndo igual galinha no terreiro. Soldados abandonaram fuzis, munição, equipamentos. Alguns até largaram as botas para correr mais rápido. Lampião e seus 80 homens não só derrotaram 3.000 soldados, eles viraram donos de um arsenal completo do exército brasileiro. Rifles modernos, cartuchos, equipamentos militares, tudo caiu nas mãos dos cangaceiros. Mas aí que vem a parte mais genial da história. Sabem o que Lampião fez depois? Esse homem mandou uma carta para os jornais do Rio de Janeiro, uma carta debochando da cara do governo. Na carta, ele agradecia a generosa doação de armamentos feita pelo exército brasileiro e ainda provocou: se quiserem tentar de novo, estarei aqui esperando. Podem mandar mais soldados e mais armas também. Quando essa carta chegou nos jornais, foi o fim do mundo. As manchetes explodiram, cangaceiro humilha o exército, Lampião derrota 3.000 soldados, a maior vergonha militar do Brasil. O presidente Arthur Bernardes virou piada internacional. Jornais da Argentina, do Uruguai até da Europa noticiaram: Brasil perde guerra para bandidos do interior. A humilhação foi completa. Depois dessa derrota humilhante, o governo brasileiro entrou em pânico. A estratégia militar havia fracassado de forma tão espetacular que nunca mais ousaram mandar o exército regular atrás de Lampião. A partir daquele dia, tudo mudou. O governo admitiu que tinha subestimado completamente o inimigo. Soldados treinados para a guerra europeia não serviam para enfrentar a astúcia sertaneja. Era preciso uma nova abordagem. Criaram então as famosas volantes, grupos especializados de policiais que conheciam a região. Eram homens nascidos no sertão, que sabiam ler os sinais da Caatinga, que entendiam como funcionava a guerra de guerrilha. Só assim conseguiriam ter alguma chance contra os cangaceiros. E Lampião? Bem, ele se transformou numa lenda viva. Antes daquele dia, muita gente ainda via ele como um bandido comum. Depois da vitória contra 3.000 soldados, virou outra coisa: o homem que derrotou o exército brasileiro. Sua fama explodiu. Não era mais só o Nordeste que falava de Lampião. O Brasil inteiro conhecia seu nome. Jornais europeus escreviam sobre o Robin Hood brasileiro. Escritores queriam contar sua história. Ele havia se tornado maior que um cangaceiro. Era um mito nacional. A vitória de Lampião provou algo que ninguém esperava: que conhecimento local e estratégia inteligente podiam vencer números e tecnologia. Um sertanejo esperto, com 80 homens, havia humilhado o poder militar de uma nação inteira. E sabem o que é mais impressionante nessa história toda? Depois de humilhar o exército brasileiro daquela forma, Lampião continuou mandando e desmandando no sertão por mais 12 anos.
12 anos fazendo o que bem entendia, como se nada tivesse acontecido. Só em 1938 que conseguiram acabar com ele. E mesmo assim, não foi o exército. Foi uma volante especializada do tenente João Bezerra, em Sergipe, que preparou uma emboscada quando Lampião estava dormindo. Nem enfrentamento direto foi... Tiveram que pegar ele de surpresa. Mas aquele dia de junho de 1926 ficou gravado para sempre na história brasileira. Foi o dia em que um sertanejo simples, com menos de 100 homens, fez o impossível. Botou 3.000 soldados para correr e transformou o Brasil numa piada internacional. Essa história nos ensina algo muito poderoso. Não importa quantos recursos você tenha, se não souber usar direito, de nada adianta. Lampião provou que inteligência e conhecimento local podem derrotar qualquer exército do mundo. Ele não era só um cangaceiro. Era um gênio da estratégia militar que transformou a Caatinga nordestina no seu campo de batalha pessoal. Durante décadas, ninguém conseguiu vencer esse homem no próprio território dele. E assim termina uma das histórias mais incríveis e humilhantes da história militar brasileira. O dia em que Lampião ensinou ao mundo inteiro que o sertão tem suas próprias regras e quem não as respeita, bem, vai acabar correndo igual os soldados do Coronel Rufino. Se você ficou impressionado com essa história inacreditável do Rei do Cangaço, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, porque aqui, toda semana, tem uma nova história épica do Brasil que você provavelmente nunca ouviu falar. E me conta nos comentários, você conhecia essa história? Acredita que um grupo tão pequeno conseguiu derrotar o exército brasileiro?